A dica de hoje versa sobre uma questão do último exame de suficiência, que trata da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Vamos a ela. Em relação à demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e, em seguida, marque a opção correta. Item 1. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, é uma demonstração de apresentação obrigatória pela Lei das Sociedades por Ações. Item 2. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, poderá substituir a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, DLPA, pois as informações apresentadas na DLPA fazem parte da DMPL. Item 3. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, evidencia quais contas sofreram alterações e os respectivos montantes, que deram origem às transformações ocorridas no patrimônio líquido. Item 4. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, deve evidenciar apenas as alterações ocorridas no patrimônio líquido, relativas à parte dos acionistas não controladores. Bom, vamos então à resolução dessa questão. Para nós operacionalizarmos a resolução dessa questão, antes de mais nada, precisamos saber quais são os normativos contábeis contemporâneos e vigentes que versam sobre a apresentação e obrigatoriedade de divulgação de demonstrações contábeis. Nesse sentido, precisamos saber quais são as demonstrações exigidas pela Lei 6.404/76, mais precisamente a Lei das Sociedades por Ações, como também quais são as demonstrações exigidas pelo CPC 26 em sua primeira revisão, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Bem, se nós considerarmos o contexto da Lei 6.404/76, temos esse conjunto aí de demonstrações contábeis, a saber, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Precisamos fazer algumas observações sobre alguma dessas demonstrações. Bem, a primeira observação é referente à demonstração do lucros e prejuízos acumulados, tendo em vista que, se a companhia publicar a DMPL, ela já não é obrigada a publicar a DLPA, ou seja, a Lei das Sociedades por Ações, ela faculta a publicação da DMPL. E se eu já publico a demonstração das mutações do patrimônio líquido DMPL, eu já não sou obrigado a publicar a DLPA. Uma outra observação é inerente à demonstração do fluxo de caixa, que para empresas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões e for uma companhia fechada, ou seja, essa entidade não negocia títulos e valores mobiliários de forma pública, ela não é obrigada a publicar a DFC. Repetindo, se eu tenho uma entidade fechada, ou seja, eu tenho uma companhia fechada, e na data do balanço o seu patrimônio líquido for inferior a R$ 2 milhões, ela não é obrigada a publicar a demonstração do fluxo de caixa. A terceira observação é referente à demonstração do valor adicionado, que ela só é exigida para companhias abertas. Companhias abertas são aquelas que negociam títulos e valores mobiliários de forma pública. Bem, no contexto do CPC 26, de sua primeira redação, quais são as demonstrações exigidas? Temos o balanço patrimonial, temos a demonstração do resultado do exercício, temos a demonstração do resultado abrangente, temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa. Vamos fazer algumas observações também aqui. A primeira observação a ser feita é referente à demonstração do resultado abrangente. Esse resultado abrangente, ele contempla valores que não transitam pelo resultado. Ou seja, são valores que não transitam pela DRE. Além disso, esse demonstrativo não é exigido pela Lei 6.404. Então, a DRA temos o quê? Valores que não transitam pelo resultado, mas que integram
em essência, o conceito de receita, e a Lei 6.404/76 não exige esse demonstrativo. A segunda observação é acerca da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esse demonstrativo, pelo CPC 26, ele é obrigatório. Obrigatório. Assim, o CPC 26 exige a publicação desse demonstrativo, tendo em vista que ele tem um poder informacional muito maior do que a DLPA. Por quê? A DMPL ele evidencia todas as movimentações ocorridas no patrimônio líquido, ao passo que a DLPA só evidencia a movimentação em um único componente do patrimônio líquido, que é a conta lucros e prejuízos. E por fim, temos a demonstração, as notas explicativas. As notas explicativas, que é um demonstrativo que, pela Lei 6.404, não é exigido. Na verdade, ele faz o complemento das demonstrações contábeis, mas pelo CPC 26, ele é um demonstrativo obrigatório. As notas explicativas, ou seja, pela Lei 6.404, esse demonstrativo não é obrigatório, mas por esse ato normativo ele torna-se obrigatório. Bem, aqui tem um comparativo entre o que é exigido pela Lei 6.404 e o que é exigido pelo CPC 26. O que eu estarei pintando de cor amarela são aqueles demonstrativos que apresentam uma diferença no que diz respeito à sua exigência. A DLPA é exigida pela Lei 6.404, mas não pelo CPC 26. A DVA somente é exigida pela Lei 6.404. A DMPL é obrigatória pelo CPC 26, mas optativa pela Lei 6.404. As notas explicativas integram o conjunto completo de demonstrações pelo CPC 26, mas não pela Lei 6.404. E a DRA, a demonstração do resultado abrangente, é um relatório que integra o conjunto completo de demonstrações exigidas pelo CPC 26, mas não pela Lei 6.404. Bem, voltando agora para a resolução da questão, tendo em vista essas discussões que nós discutimos anteriormente, vamos ler os itens e julgá-los como verdadeiros ou falsos. Item 1. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, é uma demonstração de apresentação obrigatória pela Lei das Sociedades por Ações. Essa proposição ela é falsa, porque a Lei 6.404, a Lei das Sociedades por Ações, ela não obriga a publicação da DMPL, ela faculta. Item 2. A demonstração das mutações do patrimônio líquido da DMPL poderá substituir a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, pois as informações apresentadas na DLPA fazem parte da DMPL. Verdadeiro esse item. Como nós discutimos na discussão teórica, a DMPL tem um poder informacional muito maior do que a DLPA, tendo em vista que a DMPL evidencia a movimentação em todos os componentes que integram o patrimônio líquido. E um desses itens que integram o patrimônio líquido é a conta lucros e prejuízos. Item 3. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, evidencia quais contas sofreram alterações dos respectivos montantes, que deram origem às transformações ocorridas no patrimônio líquido. Esse item é verdadeiro. Por quê? Como acabamos de discutir, a DMPL apresenta um poder informacional muito maior do que a DLPA, tendo em vista que esse demonstrativo, o DMPL, evidencia todas as movimentações ocorridas nos componentes que integram o patrimônio líquido. Item 4. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, deve evidenciar apenas as alterações ocorridas no patrimônio líquido relativas à parte dos acionistas ou controladores. Essa proposição ela é falsa, porque a DMPL ela evidencia as movimentações ocorridas relativas às partes dos controladores e daqueles não controladores. Nesse sentido, qual seria a alternativa correta? Alternativa B. Se vocês gostaram desse vídeo,
Marque que não gostaram. Se vocês não gostaram desse vídeo, marque também que não gostaram. Coloque suas críticas, sugestões, para que nós possamos, nesse sentido, melhorar cada dia esse trabalho. Tenham todos ótimos estudos e até a próxima.